Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rooftop Podcast. Guilherme Volk aqui e vamos dar início ao 14º episódio, Felipão. Chegamos. Ei, 14º já, meu. Que marco, hein, cara? Então vamos lá, Guilherme Volk aqui, sou sócio da Imóvel Negócio, ao meu lado Felipe Soares, nosso diretor de operações, e hoje vamos receber um Forbes Under 30, é isso? Tá aí o cara, velho. Ah, que elegância, cara. Já falou com um? Eu nunca entrevistei um capa da Forbes, cara. É hoje. Tássio Munhoz, CEO da maior startup de crédito imobiliário do Brasil. Seja bem-vindo, Tássio. Gente, muito obrigado aí pelo título aí também, né? Realmente uma conquista muito importante, a gente brinca assim, mas foi um marco muito significativo aí na minha vida nesse ano. E é um prazer estar com vocês aqui no Rooftop e compartilhar toda a nossa experiência e essa jornada aí para os clientes que estão querendo adquirir imóvel, fazer financiamento imobiliário. Com certeza a gente tem muito para somar com eles aí. Maravilha, Felipão. O que nós vamos explorar do Tássio aqui hoje, cara? Pô, já que começamos por aí, né? Vamos perguntar como é que foi essa história. Como é que ele foi parar na capa da Forbes. Que história é essa, então, Tássio? Conta pra gente, cara. Pra nós. Não, vamos lá. A gente teve uma trajetória aí de vida que acabou propagando e ajudando, né, a dar uma ênfase aí pra gente conseguir realmente se destacar ao ponto de sair na Forbes. Vim de uma vida um pouco mais difícil, né? Uma família mais humilde. E desde pequeno sempre trabalhei muito, né? Fui piscineiro aos 14 anos de idade, limpava a piscina para conseguir adquirir um pouquinho de capital, para conseguir ser um pouco independente, né? Tão jovem assim. Né? E fui para trabalhar em lan house e shopping, trabalhei em shopping quase 3 anos. E eu comecei a estudar muito sobre mercado financeiro muito cedo. Né? Aos 17 anos ali eu já estava vendo, olhando e falando, cara, eu tenho muito interesse desse mercado. E a primeira coisa que um jovem de 17 anos entende sobre mercado financeiro é banco. Né? E ali era o que me cabia naquele momento. Falei, pô, acho que é isso. E comecei a prestar concurso adoidado para banco. E provas, entrevistas, tudo foi fluindo. Trabalhava no shopping ainda na época. E aí eu consegui passar em um dos bancos com 17 anos, para ser aqueles, sabe, coletinho, posso ajudar? Uhum. Né? Falei, pô, vou me jogar, cara, vou nessa porque posso conseguir construir uma carreira, né, e vou fazer a diferença, vou ser a ovelha negra da família, alguém que vai dar certo, né, pô, bancário, né, naquela época eu deslumbrava muito isso. E eu entrei no banco, comecei a mirar algumas coisas ali para conseguir, de fato, seguir carreira. E fui fazendo tudo o que era necessário para conseguir crescendo ali. Então eu fui passando pelo aquele processo de carreira de banco mesmo, de auxiliar de caixa, fui para caixa, auxiliar de gerente, me tornei gerente. Fui eleito o gerente mais jovem da rede do banco, por sinal esse título é meu até hoje, né, porque eu virei gerente com 19 anos de idade. Né, até hoje o próprio banco, não estou mais lá, mas tenho muitos contatos. Né, a gente não teve ainda uma efetivação de gerente com alguém dessa idade, então foi um marco para mim muito importante nessa época. E foi uma virada de chave, que eu falei, pô, eu acho que eu levo realmente jeito para isso, eu gostei dessa área. Só que o que me fez olhar para outros horizontes? Né? Muito do que eu vivi na minha vida, eu vivo por, cara, propósito. Né? De fato, você sentir aquela chaminha acesa no coração, sabe? De, pô, eu quero fazer isso porque eu gosto de fazer isso. E o banco, ele não me completava, porque o banco é puxado, cara. Você tem um produto que você tem que vender, né? Você tem uma meta para bater, você tem um cliente para atender e às vezes você não pode dar o melhor atendimento porque, cara, o seu chefe está cobrando aqui. O banco é isso, não tem como você falar que é diferente. As coisas estão mudando hoje, o digital tá vindo, modificando muito esse mindset, né, da galera, mas o banco sempre foi isso. Antigamente era até muito pior, né? E eu olhei aquilo e falei, cara, acho que eu não quero isso para minha vida. E tinha um produto no banco que me preenchia muito o coração, assim, que era o financiamento imobiliário. Né? Tudo por uma experiência, desde quando eu fiz o meu primeiro financiamento, que foi para uma senhora que realmente ela sentou na minha mesa, chorou, né? E contou que estava comprando esse imóvel para deixar para a filha. E aquilo ali me tocou muito e eu falei, cara, opa, acho que tem alguma coisa no banco aqui que me acende essa chaminha, sabe? Gostei. E virei expert lá dentro da parada. Falei, pô, é isso que eu quero fazer. Só que a vida não é um morango com leite condensado, né? Eu não podia só fazer financiamento imobiliário. Eu tinha que fazer cartão de crédito, consórcio, capitalização, previdência, seguro. E eu olhei e falei, cara, não quero mais. Cara, fiz uma carta de próprio punho, pedi a conta e saí do banco com 21 anos. Quando eu saí do banco, falei, o que eu vou fazer da vida? Chamado de louco pela minha família, pelos meus amigos. Pô, cara, tinha vindo do nada, ainda estava em nada praticamente, só quero um nada um pouco melhor. Né? E eu falei, cara, eu vou me virar, eu vou atrás de fazer crédito imobiliário. Né?
eu comecei a estudar muito sobre o mercado, e aí eu vi uma dor que tinha muito forte no mercado, que era o quê? O cara, ele queria fazer um financiamento imobiliário, tá querendo comprar um imóvel, né? E ele tinha que ficar indo em agências, cotar taxa, né? Pegar fila, falar com o gerente. Muitas vezes as pessoas são correntistas, hoje a média do Brasil, são correntistas de 2 bancos, né? Cara, o cara só tem 2 opções, fácil ali, pelo aplicativo, ou por contato com o gerente. Cara, só que a gente tem 17, 18 bancos que fazem financiamento no Brasil. Pô, como é que eu consigo cotar tudo isso para saber se de fato é o melhor que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a olhar isso e falei, não, cara, eu quero me tornar um multibancos, eu quero me tornar uma operação de fato que eu consiga rapidamente apresentar tudo isso para o cliente, né? E aí a gente começou a criar primeiro a parte de pessoas, depois a parte de processo, e depois a gente começou a entrar com tecnologia, que aí realmente foi quando a gente virou uma startup, que a gente vai contando um pouquinho ao longo do episódio aqui. Nesse ano, a gente atingiu uma marca de 1 bi de crédito concedido, né? E aí foi o gol de placa aí para conseguir sair na Forbes, cara, que foi um marco muito importante aí pro mercado. Pô, que maravilha, cara. Parabéns. Obrigado. Baita história. E aí, já que a gente entrou nisso, nos conta aí, 21 anos, decidisse fazer isso, como é que foi o início da empresa? Perrengue. A partir do momento que tu encontrou, é claro. E até porque esse desafio de encarar as pessoas que estão do teu lado, que não te apoiam, né? Uhum. Porque todo mundo tem o medo, né? Pô, vai deixar a carreira, que papo é esse? O que tu vai fazer? Mas como é que foi esse teu início? Sozinho, queria empreender? Quem foi as pessoas que tu trouxe para perto? Porque tu falou que começou por pessoas. Explica como é que foi o início da jornada aí. Cara, perrengue, errei muito, quebrei, né? E tudo isso em 2 anos, mas foi o que realmente me solidificou para conseguir olhar e falar, cara, o que eu preciso aprender? Né? Primeira coisa, cara, quando a gente tem 21 anos de idade, a gente tem um ego que não cabe dentro da gente. Uhum. Né? Porque, cara, sair do banco, aí você começou a fazer um financiamento, começou a ganhar um dinheirinho aqui, você fala, não, agora eu sou empresário, faço meu horário, não tenho mais chefe, não mando mais em mim. Cara, acabou, né? E aí você começa a ser consumido por esse ego até você entender que, de fato, cara, você é o coração do negócio, né, cara? Você vai ter que trabalhar muito mais do que seus funcionários, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas falando, não, vou abrir empresa porque, cara, não aguento mais chefe mandando em mim, quero trabalhar por 4 horas por dia. Cara, essas pessoas, elas vivem num mundo Sim. completamente paralelo. Na verdade, a gente trabalha muito mais, a gente não tem final de semana, né? Vocês sabem muito bem como é isso. Então, eu comecei apanhando, né, de mim mesmo. Eu acho que sempre conto isso, que a primeira porrada que eu tomei como empreendedorismo foi de mim para mim, eu perdi para mim mesmo, né? Mas isso foi muito bom, porque eu consegui realmente, cara, me reconstruir ali, né? Baixar minha bolinha e falar assim, cara, eu tenho muito para aprender ainda, sabe? Tenho muito para aprender. E aí eu me conectei com o meu sócio, né? Que ajudou de fato a fundar a empresa. E o primeiro ponto, cara, que eu somei ali, né? É a gente complementar skills, né? Então eu peguei, o que eu tenho de bom, né? Cara, beleza, quase já quebrei tudo aqui, fiz um monte de merda. Por que eu fiz? Eu trazia negócio, porque eu era muito bom comercial, só que eu não sabia gerir nada. Aí eu falei, cara, eu preciso de alguém que, cara, seja bom nisso. Então, encontrei ele, deu toda essa sinergia, que era uma pessoa completamente administrativa, muito boa na parte financeira, né? E muito boa na parte de gestão de pessoas. Falei, pô, peraí, então esse cara fica, eu saio, eu busco o negócio, jogo tudo pra ele, cara, ele vai fazendo, organizando a casa e eu vou inflando. Vambora, né? E foi assim que a gente começou. Então, esse eu falo que foi o primeiro ponto que eu acertei para começar a crescer, né? Foi, de fato, encontrar a primeira pessoa que era o sócio. Uhum. Né? Hoje, tudo que eu faço, tenho vários business espalhados hoje, né? Depois de ter conseguido solidificar o meu core business mesmo, que é a 8, né? Mas tudo que eu faço hoje eu procuro sócio, né? Acho que é uma loucura máxima você começar uma parada hoje sem sócio, porque o sócio ele tem vários pontos positivos, né? De ser essa complementação mesmo das suas skills, de ser melhor que você em outro ponto, de falar não para você em algumas circunstâncias. Então, cara, eu comecei por pessoas, principalmente pessoas mesmo que foi o meu sócio, e aí depois a gente começou, contratamos uma pessoa, 2, e aí a gente foi crescendo de uma forma mais organizada, numa espiral, sem muita loucura, sabe? Sim. Achei interessante tu falar da tríade, né? Porque o Guilherme já me ouviu falar e a galera que trabalha comigo me ouve falar isso o tempo inteiro, né? Que é o equilíbrio da tríade, o tempo inteiro. Pessoas, processos e tecnologia. Às vezes a gente evolui demais em um deles e a gente precisa equilibrar os outros puxando. Pessoas é fim, e início e fim. E processo e tecnologia meio, né? Então a gente passa o tempo inteiro entregando para a gente deixar isso mais eficiente. Quando é que isso começou a acontecer na 8? Processos e tecnologias para ajudar pessoas. Primeiro você precisa ganhar corpo, né? Então, assim, essa parte inicial você tem que inflar, né? Eu sempre falo que primeiro a gente cresce e depois a gente organiza.
né? Não tem como você, pô, eu vou organizar tudo aqui e aí agora eu vou começar a crescer. Cara, já era, ficou para trás. É isso aí. Né? Então, primeiro você cresce. Então, foi o que eu fiz. Eu botei negócio para dentro. Como estava sendo resolvido lá dentro, eu estava pouco me importando. Eu confiava no meu sócio, falava, cara, arrebenta, organiza tudo aí dentro. Quando a gente começou a fazer capital, começamos a fazer fluxo de caixa, começamos a ter demanda recorrente, já que não é aquela coisa que pinga aqui, mas aí o outro mês eu não sei, é uma inconstância. Não, já estava constante, né? Aí já não tinha mais tantas variáveis. Aí a gente falou, opa, peraí, vamos organizar a casa? Aí a gente começou. Aí a gente olhou para processos em segundo lugar, porque o processo é o que fez a carruagem tocar certinha, né? Então, assim, cara, é isso. Se eu contratar mais uma pessoa agora para essa área, ela só vai Ctrl+C, Ctrl+V, ela vai copiar e colar, né? Então, tudo começa a ficar mais fácil e aí você começa a sobrar tempo para pensar em novos negócios. Aí você começa a entrar na tecnologia. Porque a tecnologia ela é um oceano, né? Quando você começa a entrar na tecnologia, você fala, caramba, a gente começou contratando um CRM. Aí você começa a ver sobre, pô, vou contratar um sistema à parte. Aí você fala, não, acho que eu quero alguém de TI aqui dentro, um estagiário. Aí depois você fala, não, acho que eu quero agora uma pessoa realmente de TI. Aí daqui a pouco você vai ver, pô, você já tem um CTO. Né? Então, assim, é um oceano, cara, que não tem fim. Tecnologia até hoje é o que a gente mais investe, é o que a gente mais, de fato, tenta abrir esse caminho ali na empresa. Então, foi bem nessa ordem mesmo. Foi pessoas, depois processo, depois tecnologia. Legal, legal. Como é que funciona a operação da 8 Crédito Imobiliário? E qual que é o diferencial dela comparado a qualquer outro, com um banco, ao serviço de um banco e ao serviço de uma empresa que fornece crédito imobiliário de uma forma geral? Cara, o diferencial máximo que eu sempre falo é tudo que eu invisto em tecnologia, eu invisto o dobro em pessoas. Porque a gente está vivendo num mundo que tá todo mundo de saco cheio de falar com robô. Quantas pessoas que falam, cara, eu preciso resolver só um problema do meu plano de saúde. Cara, você passa 1 hora falando com chatbox, sendo direcionado para lugar errado, não tem a opção que você quer. E, cara, em todas as áreas, se vocês forem olhar, tá assim. Então, o que eu olhei? Eu olhei para isso e falei, cara, beleza, vamos investir em tecnologia pesado, vamos fazer um negócio muito lindo aqui dentro. Só que o dobro de investimento em pessoas. Esse é o meu maior diferencial. Então, eu consigo agilizar tudo através do que a tecnologia me proporciona, sendo que meu cliente está sendo cuidado no front por pessoas. Né? E qual que é o nosso core business na 8? Né? A gente desenvolveu um sistema onde o cliente ele fala, quero financiar. Ele chega na Imóvel e ele vai comprar o imóvel. A Imóvel ele vai direcionar o contato para a gente, porque o cara mencionou para vocês que uma parte do imóvel que ele está comprando vai ser financiada. Nisso, o meu sistema ele vai buscar qual é a melhor opção baseado no histórico desse cliente e no momento de vida desse cliente. Porque no momento de vida, a gente vai fazer um bate-papo com esse cliente, por isso de pessoas, né, de entender de fato o momento que esse cliente está passando, quando ele vai quitar esse imóvel, será que é o tipo de tabela para ele, como que é a renda dele, porque cada banco apura a renda de um formato. Entendendo esse cenário de vida do cliente, eu jogo essas informações no meu sistema e meu sistema vai falar o melhor cenário para esse cliente, a melhor taxa de juros é aqui. Às vezes a gente pega alguns clientes que ele tem 15 dias para fechar a operação. Aconteceu algum problema no contrato, ele estava em outro lugar, deu um problema, caiu o crédito, ele chega para a gente desesperado. Eu tenho que botar no meu sistema que é a agilidade que eu preciso ali. Então, qual é o banco que eu vou conseguir entregar esse prazo para ele em 15 dias que vai aprovar baseado no CPF dele? Então, o meu sistema é um sistema para isso, é um sistema inteligente de identificar o momento do cliente, a necessidade que o cliente precisa e fazer o negócio acontecer. Feito isso, achou a opção, o cliente deu o ok, a gente segue todo o processo. Aí eu faço todo o fluxo para o cliente 100% digital. Então, através do nosso aplicativo, o cliente ele consegue se servir de formulários e, principalmente, de informações 24/7. Tudo o que acontece no processo dele, ele recebe a notificação e ele está ciente que acabou de concluir a vistoria, o seu laudo foi avaliado em tanto, a gente está com uma pendência de documentação, ele pode subir por ali, ou a pessoa que está atendendo ele já vai ter passado para ele antes mesmo do aplicativo. Né? Então ele vai estar sempre acompanhando ali no digital, com uma pessoa também cuidando dele. Feito todo o processo, a gente cuida de toda a parte de assinatura de contrato e depois a parte de registro cartorário. Basicamente, eu falo que é uma jornada mesmo do início do momento, a hora que ele decidiu comprar com a Imóvel, aí até o final, que é quando o vendedor recebe, ele pega a chave e aí ele vai ser feliz. Basicamente é isso que a gente faz. Bacana. Acho válido, então, nós falarmos um pouquinho sobre esse processo do financiamento bancário, esse passo a passo, porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo que algumas elas querem comprar um imóvel.
e elas estão em dúvida se elas fazem um financiamento bancário, se elas esperam ter todo o recurso disponível para fazer aquela aquisição, ou quem sabe fazem um parcelamento diretamente com a construtora, ou se são obrigados a comprar um imóvel na planta, sendo que gostariam de ter o imóvel já pronto, né? E aí tendo até o conflito de você pagar um aluguel, talvez, enquanto aquele imóvel não fica pronto também. Então, às vezes, você fica 4, 5 anos pagando aquele imóvel e ainda pagando um aluguel. Então, tu tem uma dupla parcela aí para ser paga, enfim. Então, gera essa dúvida de quem nunca fez financiamento bancário, ou até tem pessoas que já fizeram financiamento bancário, mas não tem isso como uma prática, querem saber se existe uma forma mais fácil, às vezes não tiveram uma boa experiência no financiamento bancário, e aí fica aí o trauma, né, de quem não teve uma boa experiência por algum motivo. Então, seria interessante a gente falar um pouquinho desse passo a passo, do procedimento para que a pessoa faça o financiamento bancário, para a gente tirar dúvida daqueles que possam ter algum tipo de dúvida e tudo mais. Então, vamos considerar que eu apresentei um imóvel para um cliente interessado na compra do imóvel de R$1 milhão, só para a gente ter o cálculo. Quanto desse R$1 milhão eu consigo financiar? Quanto que ele vai precisar aportar em recurso próprio? E a partir dessa ideia de R$1 milhão, esse valor hipotético do imóvel aqui que a gente estaria vendendo, quanto que ele precisaria declarar de renda, quanto que aproximadamente ele pagaria de parcela e em que prazo ele pagaria, por exemplo? O Gui, existe a resposta sistêmica para você e existe a resposta humanizada. A resposta humanizada. Exatamente. A sistêmica ela vai seguir um clichê, um padrão, né, que isso você vai encontrar em qualquer site do banco. Né, o cliente só financia 80% do valor do imóvel e a renda tem que ser até 30% do comprometimento de renda que ele comprova na renda formal dele. Fim. Quando a gente vai para a parte humanizada, que é o que a 8 faz, a gente vai entender de fato, esse cliente ele precisa financiar quanto? Ele quer financiar o máximo. Hoje eu tenho bancos que chegam até 90% de LTV. LTV é o que a gente chama aqui da fração que ele pode financiar. Então eu tenho bancos que chegam até 90%. É o padrão do mercado? Não é, o padrão é 80%. Assim como eu tenho bancos que não fazem mais que 70%. Tá? Então eu vou entender de fato quanto o cliente quer, mas hoje o cenário máximo permitido é 90%. Mais que 90% não existe e não se pratica no mercado. Perfeito. Tá? Quando a gente pega para falar de tempo de financiamento, né? Também é um ponto que vai variar. Eu tenho bancos hoje que a gente consegue fazer o financiamento completo até a emissão do contrato, né? Antes de parte cartorária, né? Não entro nessa parte de datas de cartório, porque cada cidade o cartório funciona de uma forma, tem um deadline, né? Então, na parte de financiamento, eu tenho bancos que entregam um contrato em 5 dias, desde a aprovação de crédito, faz o laudo de vistoria e emissão de contrato, como eu tenho bancos que vão até 60 dias. Tá? Então também é uma coisa muito macro para a gente mensurar cada um, mas de fato hoje um deadline que é considerado médio, né, para um financiamento é 25 dias. Tá? Isso é um prazo que é totalmente aceitável de se falar. Tá? Lembrando que 25 dias seria um prazo para assinatura do contrato do financiamento bancário. Não é para o né? vendedor receber. As pessoas confundem muito isso, né? Gui? As pessoas falam, 25 dias então o cara vai estar recebendo dinheiro e eu vou estar pegando a chave. Não, né? É 25 dias para você receber o contrato, assinar. Depois você vai ter que recolher ITBI, aí você vai ter que ir para o cartório. O cartório pode ter diversas pendências. Tem cartório que às vezes demora 60 dias para registrar. A gente que faz o Brasil inteiro, tem cidades pequenininhas mesmo assim, que cartórios demoram até 120 dias no protocolo. Pelo protocolo do cartório vem 120 dias para você registrar. Um absurdo. Né? E tem cartórios que fazem 15 dias. Então isso não tem como mensurar para vocês. Né? Mas a parte de financiamento imobiliário, a média hoje é considerada 25 dias, sendo que tem bancos que fazem muito mais rápido que isso. E sobre o crédito em si, desse imóvel de R$1 milhão, em quantas parcelas eu consigo parcelar? Sendo desse imóvel de R$1 milhão que eu vou financiar, por exemplo, 80%. Não sei se você consegue dar um número aí, mas quanto é que é a parcela que o cara vai pagar hoje? Se ele for financiar 80% desse valor, R$800 mil, por exemplo. O prazo é a coisa mais interessante que eu falo da parte de financiamento. Todo mundo chega e fala assim, pô, eu não quero financiar um imóvel em 35 anos. O prazo máximo permitido pelos bancos são 35 anos, 420 meses. Eu não quero, é muito tempo, cara. Pô, eu vou morrer pagando o imóvel. Essa é a expressão que as pessoas falam. Né? Só que o que é o ponto? Muitas vezes, estudando o cliente, você vê que o cliente ele não vai pagar parcela por parcela. O cliente tem o fundo de garantia, ele vai amortizar a cada 2 anos. O cliente tem um PLR na empresa, ele vai amortizar. O cliente é empresário, já tem provisões de ganhos, ele vai amortizar. Então, a gente entender esse perfil do cliente primeiramente. Né? Mas, de fato,
92% das pessoas que financiam imóvel, elas não quitam no prazo de 35 anos. Elas quitam num prazo de mais ou menos 20 anos a 18 anos. Né? Então, cara, a gente está falando de pelo menos metade do prazo que é dado no contrato ali. Né? O cliente ele pode optar por fazer um prazo menor? Pode. Vai ter que ter um pouco mais de renda, vai ter que comprovar mais renda para poder tomar mais esse risco maior. Né? Só que não tem necessidade, porque os juros ele é o mesmo. Né, quando você coloca sobre a taxa efetiva de juros, ela é a mesma, praticada independente do prazo. Obviamente que se você pagar parcela por parcela, no seu saldo devedor final, quem pagou em 35 anos vai ter pago mais juros, porque ficou mais tempo com o dinheiro alocado do banco. Mas quando você vai quitar isso, quando você vai fazer amortizações, você já fez um planejamento para quitar esse imóvel com menos tempo, tanto faz se você fez em 30 anos, 35. Entendeu? Então eu sempre gosto de falar muito sobre o prazo, porque assim, o prazo máximo é 35 anos. E é o prazo que é indicado. Eu sempre falo para as pessoas, cara, vai fazer financiamento, faz em 35, se você quitar em 5, show, 100% dos juros é eliminado. 100%. E o financiamento imobiliário, ele não é igual o carro, que você faz um financiamento de carro, você já pagou o IOF. Já perdeu no IOF. Né? Aí você perde na correção mensal também. Não, o financiamento imobiliário não. Você tem ali a tarifa de administração, aí você tem os juros, você tem os seguros, que é o seguro residencial, que é obrigatório, né? E o danos físicos, o MIP, que é o de morte e invalidez permanente, então o DFI e o MIP. Né? 2 seguros que todo banco tem que ter dentro da parcela. Né? E quando você soma tudo isso, dá a sua parcela final. Né? Só que quando você vai amortizar isso, você financiou ali, era 1 milhão imóvel, você financiou 800 mil reais, cara, tenho 200 mil. Eu vou lá, meu saldo devedor vai cair para 600. Por quê? Porque eu eliminei 100% de todas essas colunas que estavam. Eu só estou pagando o dinheiro que eu peguei. Né? Isso que é legal do financiamento imobiliário. Então, por isso que o prazo, a gente sempre indica o máximo, desde quando a pessoa sabe que ela, de fato, vai amortizar durante esse período, vai poder quitar antes. Qual que é a regra desse prazo? 420 meses, por exemplo, ou 360 meses? Primeiro, todos os bancos fazem esse prazo de 420 ou não? Não. Nem todo 420 mundo faz. Banco, 420 meses, Santander, Caixa Econômica e Itaú. Tá. E qual que é a regra, até qual idade você consegue financiar esse valor, esse tempo de 420 meses, por exemplo? Você tem que quitar o seu financiamento até 80 anos de idade. Então, se eu tiver 75 e for... Só pode fazer em 5. Ok. Entendeu? Essa é a conta. E sobre a comprovação de renda? Vamos lá, tô indo financiar então esse imóvel de R$1 milhão, que eu vou pegar 800 mil reais emprestado. Você explicou que você tem que declarar, a parcela não pode superar 30% do valor da tua renda declarada. É a única forma? Porque tem muito empresário que ele acaba, eventualmente, não declarando todo o valor que ele recebe de alguma forma, né? Como é que isso funciona na prática? Hoje a gente divide sobre os bancos que apenas trabalham com renda formal e a gente divide com os bancos que trabalham com renda informal. Né? Então, volto na tese de entender essa vida do cliente, principalmente empresários. Nós, como empreendedores, a gente sabe que muitas vezes a gente tem um ganho de capital por fora, que ainda não deu tempo de declarar, enfim, diversos pontos que cada empresário tem suas particularidades. Ou às vezes até a pessoa trabalha, às vezes faz um bico, vai autônomo. Lá... Autônomo. Exatamente, né? Exatamente. Então, quando a gente pega esse perfil de cliente, muitas vezes a gente tem que considerar esses bancos de renda informal. Né? Nessa parte de renda informal, diversos documentos são aceitos, como, por exemplo, Decore, Prolabore, o contador pode emitir um Prolabore ali para o empresário, né? Extratos bancários, cada banco trabalha com uma faixa de limite, né? Então tem banco que aceita só 2 mil de renda, como tem banco que aceita 15 pau de extrato bancário. Né? E aí você tem alguns documentos como carta de empresa, né? Então a empresa declarando, olha, o cara não é registrado, ele não é CLT, sabe? Mas a empresa emite uma carta dizendo que ele recebe aquela renda lá de 10 mil reais, um exemplo. Tem bancos que aceitam esse tipo de carta. Né? Então, tem vários documentos, contratos de aluguéis, que são comprobatórios para comprovação de renda informal. Né? E aí, com isso, a gente consegue abrir esse leque para esses clientes que realmente não conseguem, de fato, comprovar naquele momento que está comprando. Pô, o imposto de renda vai fechar agora. Né? Cara, quem não declarou, e agora? Só ano que vem? Né? O cara, apareceu uma puta oportunidade para ele comprar um imóvel aqui, tudo, não tenho, cara, meu imposto de renda tá baixo. Cara, vamos olhar então nos outros bancos que vão ver a sua movimentação bancária, que vão ver o seu comportamento. Né? Hoje tem um negócio muito interessante, que é o Open Finance. Né? Sempre que vocês entram no aplicativo ali do banco de vocês, está lá, Open Finance. O que é o Open Finance? É
uma comunicação entre os bancos, né? Então, assim, eu sou correntista do Itaú, né? Eu ativo o meu Open Finance para o Bradesco e o Bradesco consegue entender todo o meu comportamento ali dentro. Eu não preciso mais aquele negócio de abrir uma conta no banco, movimento 3 meses, né? Me mostrar ali no banco ali o meu comportamento, vou depositar dinheiro na conta e vou sacar. Não precisa mais isso, né? Se você de fato tem uma conta que você tem ali seus rendimentos, você ativa o Open Finance e isso já é compartilhado com o banco que você precisa. Então ficou mais fácil. Mas de fato, não são todos os bancos que aceitam, né? A gente sempre tem que entender qual é a melhor opção para o cliente. Se tratando de Open Finance, isso porque eu realmente desconheço. Os bancos estão conseguindo espelhar o rating, por exemplo? Ele está te analisando lá e eu consigo te oferecer aqui através do Open Finance? Está rolando isso? O rating geral, sim, que é o rating do score dali do Serasa, Sim. né? Esse rating ele é muito utilizado dentro dos bancos. Mas cada banco tem o seu próprio rating também, né? Então tem a sua própria performance que a gente chama. Então o Itaú ele é por letra, por exemplo, é B, A, enfim. Aí o Santander é por número, 6, 7, 8, 9. Então cada um avalia isso, mas muitas vezes o cliente ele não é um cliente correntista. Então se você nunca abriu uma conta no Santander, o Santander não tem como medir o seu rating. Ele pega esse rating macro, né, que a gente chama ali do Serasa, que é a sua base, né? E aí você vai precisar ativar um Open Finance, você vai precisar abrir uma conta, você vai precisar aparecer para esse banco. Faz sentido. Que documentação que eu preciso apresentar no ato de solicitar uma análise de crédito, por exemplo? E quanto tempo leva para eu ter o resultado dessa análise de crédito para então poder concluir meu negócio e depois ir finalmente para um contrato de financiamento bancário? Hoje, só com um documento de identidade, CNH ou RG CPF, a gente consegue dar um pré-aprovado ou muitas vezes aprovado, tá, em 1 hora. Tá, é muito rápido isso. Então, você está com um cliente, o cliente sentou na mesa com você, cara, não, eu quero fazer esse financiamento, quero comprar esse imóvel, só que eu preciso financiar 500 mil aí desse imóvel de 1 milhão. Não tem nem noção do que eu faço. Calma, peraí. Você mandou para o meu time isso, em até 1 hora eu te devolvo já falando se esse cliente é possível de tomar crédito, se esse cliente não tem crédito de jeito nenhum, que aí seu corretor já nem perde tempo, né? Ou se esse cliente às vezes até tem um pré-aprovado já, né? Então a gente já consegue só com o documento de identidade já dar um norte muito grande, né, para o cliente e para a imobiliária. Isso já é uma primeira solução diferenciada da 8 em relação ao que eu vou ter no mercado? Não. Tá? Ou isso é comum? Não, isso é comum. Tá. Todo mundo que tem seu cadastro ali ligado com o banco, ele pode fazer esse sistema de pré-teste. Pode fazer. Beleza. E feito isso, né, a gente precisa efetivar esse crédito. É uma pré-aprovação, não é carta de crédito. Eu preciso de uma carta de crédito para o cliente poder assinar esse imóvel com vocês. Aí, para efetivar esse crédito, sempre é a documentação de renda que a gente vai precisar. Então, eu já tenho a identidade do cliente, eu vou precisar do quê? O que o cliente faz? Ele é CLT? É assalariado? Os 3 últimos contra-cheques, né, e um comprovante de residência dele. Acabou. Ah, não, o cliente é um empresário? O imposto de renda, então. Né? Então, essa parte de onde tiver a renda dele, né, esse documento em específico e um comprovante de residência. Somente isso. Hoje é muito básico. Em quanto tempo prova? Depende de cada banco, mas normalmente aí, cara, de 3 horas a 6 horas a gente já consegue efetivar crédito. Quando a gente fala de alta renda, tá, os bancos eles têm um critério de avaliação diferente. Né? O alta renda, como é chamado mesmo dentro do banco, eles passam por alguns questionamentos e alguns bancos por comitê, dependendo do valor. Então, um crédito, quando é considerado acima de 1 milhão, normalmente 24 horas a 48. E quando você começa a escalar o crédito, 4, 5, 10 milhões, isso vai se estendendo, podendo chegar até 5 dias úteis para aprovar. E acontece muito no mercado dos caras questionar, falar assim, porra, mas olha a minha renda aqui, cara. Né? Eu sou jogador, ganho, cara, 500 mil reais por mês, como é que o banco está demorando para aprovar meu crédito? Justamente, quanto maior o crédito, o banco entende que maior o risco, maior a análise e mais comitês são passados ali para ser aprovado. E tem possibilidade de uma defesa, por exemplo, caso o crédito inicialmente não tenha sido aprovado? Na 8, a gente tem um jurídico para cada banco. Então, assim, hoje a gente trabalha na 8 com 17 bancos. Eu tenho um jurídico de cada banco, né, que são especialistas em montar defesa de crédito. Então, eu subi um cliente, reprovou. O banco ele vai me falar se reprovou sem defesa, que é aquele realmente reprovado mesmo, ou se condicionou um valor menor, ou se reprovou mediante a defesa, né? Que normalmente é assim que funciona, para a gente poder ter a oportunidade de explicar o que acontece na vida desse cliente. Então a gente bate um papo com o cliente, né, para conseguir entender, teve uma pendência há 6 meses atrás, deixou de pagar uma conta aqui, já baixou, mas o banco ainda está enxergando, está espelhando para o banco, passou por um período na pandemia, perdeu renda e acabou atrasando muitas contas.
contas, entender esse cenário do cliente, montar essa defesa através do nosso jurídico e aí ele defender para conseguir aprovar o crédito. Tá, perfeito. Se tratando da 8, tá? Saindo agora um pouco do crédito e indo para 8. Hoje vocês, por serem uma solução digital, oferecem o serviço para todo o Brasil? Todo o Brasil. Como é que funciona o comercial? Ele atende à distância? Eu tenho 19 filiais físicas, né? Que a gente optou realmente por crescer em terra, que a gente chama. E a gente foi crescendo na parte digital. A gente montou uma base digital. Então eu tenho um time comercial que fica alocado na nossa matriz, que aí sim atende todos os corretores do Brasil inteiro e os clientes diretos também, tanto comprador como vendedor de imóvel. Legal. Então hoje todas as imobiliárias que quiserem ter acesso a 8 é só entrar em contato com vocês, que vocês vão estar oferecendo serviço através de solução 100%. Digital ou atendimento com o time de atendimento de vocês. Perfeito. Legal. Da mesma forma, clientes do Brasil inteiro conseguem ter acesso a esse serviço. 25% da nossa carteira são de clientes que vêm por leads digitais. Né? Então, são clientes que estão na internet ali e falam, eu preciso fazer um financiamento, estou comprando imóvel, a gente nem conhece a imobiliária, nem conhece o corretor. Aí o cliente leva a gente para dentro da imobiliária. Aí fala, não, eu já tenho a empresa que vai fazer. Então acontece bastante assim também. Legal. Qual o valor médio que vocês têm, só por uma mera curiosidade, qual é o valor médio que vocês têm financiado de um imóvel hoje? Tem esse número? O ticket médio de financiamento? Médio, Cara, R$400 mil. R$400 mil. Porque esse imóvel do médio padrão é o imóvel mais vendido do Brasil, né? Quando a gente coloca nos polos que a gente atende, né? Porque hoje vou colocar como Minha Casa e Minha Vida, né? Que são os imóveis ali de 200 mil, 150 mil e tudo mais. A gente atende essa linha, mas a gente não atende empreendimentos que fazem essa linha. Então, por isso que não entra no meu ticket médio. Não reduz muito o meu ticket médio isso. Eu não faço empreendimentos de Minha Casa e Minha Vida. Eu financio imóveis até de R$50 mil, né? Mas imóveis avulsos, né? Então isso não soma de uma escala muito grande, né? Como um empreendimento que se assina ali 800 pastas de uma vez, né? Então isso não soma ali no meu ticket médio e não reduz ele. Então eu fico nessa margem aí de R$400 mil. O desafio da venda do financiamento para o alto padrão, ela se dá nessa análise que ela pode ser mais demorada? O que tu acredita isso? Porque se a gente pega o percentual hoje do que a gente efetiva de vendas, é muito baixo em relação... Qual é o número, me traz um dado geral de uso de financiamento na compra de imóveis hoje no Brasil? A Brainc, anotei aqui, ó, por sinal. Em 2022, 83% dos imóveis foram financiados. Né? Acho que isso é uma porrada aqui, né, cara, para a gente falar sobre o financiamento. Porque o financiamento imobiliário ele está vindo numa crescente muito agressiva. Porque as pessoas estão começando a enxergar o financiamento como um amiguinho e não como uma dívida. Né? Hoje a gente tem uma carteira muito grande de investidores que financiam o imóvel para alugar esse imóvel e o inquilino pagar a parcela do financiamento. É uma fatia grande do mercado fazendo isso. Assim como terreno e construção, financiam a obra para poder vender a casa. Então você constrói uma casa com o dinheiro do banco e aí vende e ganha o lucro. Né? Então as pessoas estão começando a entender isso. Eu anotei aqui, né, para vocês terem essa ciência. 2018 para 2019, a gente fez 61 bilhões no Brasil de crédito imobiliário. Né? 19 para 20, 83 bi. 20 para 21, 146 bi. E de 21 para 22, 203 bi. Então a gente está falando aqui que em 4 a 5 anos, né, a gente triplicou o financiamento imobiliário no Brasil. Ou seja, em 2020, março de 2020, pandemia, a gente teve uma queda brusca de taxa Selic e levamos a taxa de juros dos bancos ao menor nível, imagino que... Menor patamar. Menor patamar de sei lá quanto tempo. Mesmo assim, a taxa voltou a subir, 21, 22, para os níveis que ela está agora, e isso fez com que a gente tivesse aí um crescimento de 60 bi, 60 bi em relação ao período anterior. E uma curiosidade, tá, Fê? Março de 2022 para março de 2023. Vamos comparar o mês, né? Março de 2022 a gente estava com Selic ainda baixa, tá? A gente cresceu 17% esse ano. 17%. Tá? Fizemos 17 bilhões em março de 2023 com a Selic em 13. Tá? Então, assim, isso só comprova, só reforça, né, como as pessoas estão, de fato, 2 pontos. Investindo mais em imóvel, tendo mais essa segurança, você começa a ver guerra, você começa a ver banco quebrando, você começa a ver diversas coisas e, de fato,
Quem que sorriu pra caramba? O tiozinho do terreno, né? Então, assim, a gente começa a ver isso. Não, investe em ação. Aí o blogueiro falando de ação. Aí daqui a pouco o blogueiro sumiu. Aí não, criptomoeda, Bitcoin é o negócio tal. Daqui a pouco, cara, Bitcoin, despencando. Né? Não sei o que, empresa fechando, empresa falindo, bolsa despencando, dólar. Você começa a ver tudo. Imóvel. Cara, sempre crescendo, sempre valorizando, sempre seguro, né, as transações. Então, quando você tem esse investimento que está cada vez mais se solidificando, que é o imóvel, e aí você tem as pessoas tendo acesso ao conhecimento que é sobre o financiamento imobiliário, juntando isso, está acarretando esses números bizarros que a gente está vivendo aqui, né? Um recorde aqui, né, comparado ao ano passado com a Selic muito mais baixa. Legal saber. O nosso nível de financiamento ainda é muito baixo nos nossos negócios. O nosso imóvel, né? Justamente... Imóvel. Bom, né? Falando aqui, por isso que eu fiz a pergunta do alto padrão, inclusive, porque a gente tem aí 12%. É muito distante dos 83% que a gente está falando aqui. Eu achei legal tu falar de dívida e anotei. O Santander está com uma campanha, vou fazer um jabá aqui para o Santander. É o meu banco, inclusive. E tá com uma campanha que eu achei sensacional, cara. Que eles falam dívida e eles dividem dívida e usam vida, né? Então ele falou que não tem como tu fazer, seja tu montar o teu negócio, ou comprar o teu imóvel, ou comprar teu carro sem tu assumir uma dívida. Então vamos parar de tratar dívida como a gente sempre tratou, com medo de falar de dívida. Não, dívida é vida. Pô, sensacional, né, cara? Para campanha de marketing, muito achei bom. sensacional. Aliás, vamos preparar o boleto, manda lá para o Santander pagar, né? Nada de graça aqui, né, cara? Somos homens de negócios, então Santander, boletinho vai ser encaminhado aí para o seu financeiro. Posso parar aqui rapidinho e fazer um jabazinho? Bora. Queria agradecer aí o time da EGD, a coprodução aqui do Rooftop Podcast, parceiros nossos que oferecem uma excelente infraestrutura aqui para o nosso podcast. Guilhermão e todo o seu time sempre super solícito, eficiente, entregando qualidade aí nos nossos materiais. Parceiro de longa data aí, já fizemos live juntos, já fizemos eventos juntos, já fizemos vídeo juntos, já passamos vergonha juntos. O Guilhermão é da casa. Algumas vezes, né? Tá bom. Então só agradecer a GD Filmes aí, toda a parceria dessa equipe que faz um trabalho incrível junto conosco aqui no Rooftop Podcast. Já que a gente está se encaminhando agora para esse final de podcast, antes da gente entrar no papo de cobertura, vamos falar um pouco ali só também. Desafios da 8 para 23. Como é que está esse ano em relação a tudo que está acontecendo? A gente teve eleições no ano passado. Quais são as expectativas de vocês? Meta? Como é que a gente fala sobre 8? Fê, o desafio da 8, na verdade, vai ser o mesmo desafio de vocês e de todo mundo que estiver no mercado imobiliário. Tá? Porque... Como a gente fala que 83% dos imóveis foram vendidos com financiamento em 2022, então a gente tem um market share muito grande aqui de pessoas que necessitam do crédito para comprar o imóvel, certo? E o que a gente está vivenciando esse ano? A gente está vivendo um momento, né, de redução no poder de aquisição desse financiamento. E muito não é por parte do cliente, sim por parte do banco. Né? Então a gente chama de fechar a torneira. Os bancos eles estão fechando as torneiras nesse momento agora, né? E a régua de aprovação de crédito está despencando. Então antigamente a gente fala que de 10 clientes que chegava, 8 a gente aprovava. Hoje essa média está indo para 4. Né? Então, cara, é uma redução muito drástica que vai afetar a gente aqui no crédito, vai afetar vocês na venda e vai afetar principalmente o brasileiro, que vai deixar de conquistar o tão sonhado imóvel próprio, né? Porque a gente sabe que, cara, a maioria das pessoas realmente precisam do crédito para ter esse imóvel. Né? Então, a nossa preocupação esse ano, de fato, é olhar para esse cenário e o que a gente está fazendo por isso, né? Não estamos sentados aqui chorando, né, que não está aprovando como antes. Não, a gente está abrindo mais opções. Então, a gente busca novos canais de atendimento, a gente busca novos parceiros. Eu tenho sentado muito com comitês de diretoria dos bancos para conseguir tornar algumas análises mais manuais. Né? O sistema reprovou por quê? Porque é o motor do crédito que está difícil mesmo, pelo momento que a gente está vivendo. E a que se deve isso, Tássio? Tu que está convivendo com eles? Grana. Né? Grana. A gente teve uma movimentação muito expressiva, né, de saques de poupança. Né? E o dinheiro, a maior parte, pelo menos, do dinheiro do financiamento imobiliário, ele vem através do dinheiro da poupança. Né? E o brasileiro ele sacou muita grana, né, nesses últimos tempos. Então, acabou reduzindo todo o funding do banco, né? E com isso, os bancos não têm mais dinheiro para emprestar. Né? Então, assim, isso é ciclo. Né? Já aconteceu em 2014, 2015, já aconteceu diversas outras vezes. São ciclos.
ciclos, né? Daqui a pouco volta a captar funding de poupança e sobe, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar atento. Tem uma outra linha que é captada dinheiro de funding de FGTS. Pô, vamos olhar para essa linha, vamos oferecer mais essa oportunidade para esses clientes. Então, a gente aqui é estar se movimentando o tempo inteiro com comitês, né? O cliente foi reprovado pelo motor de crédito. Cara, quais bancos estão me dando essa abertura para poder sentar com o comitê e falar, cara, esse cliente aqui, ó, não tem por que o motor ter reprovado. A situação é XYZ. Cara, vamos avaliar de novo esse cliente e aí de uma forma mais manual conseguir aprovar. É isso que a gente vem fazendo. Cada cliente pra gente é muito importante, seja 50 mil de financiamento, seja 10 milhões. Né? Então a gente trata isso, né, como, cara, é o último cliente. Né? E assim o nosso time vai conduzindo cada caso, né, e dando essa injúria a cada crédito reprovado. Porque essa injúria que meu time tem quando reprova um crédito é o que faz a gente conseguir reverter várias operações aí de pessoas que possivelmente estavam achando que nunca mais iam ter um imóvel, sabe? Maravilha. Posso fazer algumas perguntas aqui? Pô. Eu vi que você já estava indo meio que pro final. Eu disse, Deve, como assim final, deve, cara? deve, Como você tá com pressa? O Guilhermão tá me olhando Você torto você lá, quer puxar o horário tá cafezinho? indo. Traz um cafezinho, traz um calmantezinho aí, um camomila aí, Felipe. Felipe, tá no final, cara. Tá no começo. Não, vamos lá. Tassio, é o seguinte, cara. Quero ver contigo o seguinte. Hoje vocês atendem só a pessoa física ou atendem pessoa jurídica também? Os dois. Os dois. Tem uma construtora, quero fazer o financiamento de uma construção. Vocês fazem? Sim. Tá. Voltando para a pessoa física. Você falou sobre bancos que aprovam até 90% do valor do imóvel, né? E que não é a regra, mas tem bancos que chegam a 90%, tem outros que chegam a 70%. Mas isso a gente está falando de um apartamento, de uma casa que já está lá com a sua matrícula individualizada, ou devidamente averbada no caso da casa, né? Apartamento com a matrícula individualizada. Quando se tratam de terrenos, qual que é a regra? Terreno tem 2 bancos que financiam hoje, Caixa Econômica e Bradesco, somente. Né? Caixa Econômica financia até 80%, o Bradesco 70%. Do terreno. Do valor do terreno. Uma coisa linda, cara. Então, para trás era menor esse percentual. E já, só terreno... somando aí para ficar já no mesmo tópico, e a Caixa é o único banco que financia terreno mais a construção. Era essa a minha próxima pergunta. Estamos sintonizados. Tá bom, e qual é o percentual do terreno mais construção? 80%. Então, assim, eu tenho um terreno que é 500 mil e a obra também eu calculei que eu vou gastar 500 mil. É 1 milhão total, 800 mil você pode financiar, 80% no total. Maravilha, maravilha. Ótimo, eu ia fazer essa pergunta para você, já estava ligado então. Cara, vou construir uma timeline aqui e tu me corrige se eu estiver errado, pode ser? Vamos lá. Antes disso, só mais uma pergunta que eu lembrei agora, não queria deixar de perguntar. Eu consigo fazer um financiamento bancário de um imóvel na planta, por exemplo? Cara, o imóvel na planta sempre vai variar de construtora para construtora. Né? Pro banco, é necessário que você tenha a matrícula individualizada. A gente chama de ônus reais, né? Então, é necessário que você tenha esse documento. Esse documento é indispensável para o banco. Né? Porém, o financiamento desses imóveis nas plantas normalmente são feitos diretamente com a construtora. Né? E a gente aqui, através de crédito atrelado a banco, a gente fica aguardando realmente sair a documentação do imóvel. Tá, mas olha só, eu vou comprar um apartamento na planta. Então, eu queria fazer, eu já sabia a tua resposta, mas queria fazer essa pergunta para poder seguir a linha. Eu quero comprar um apartamento na planta, mas, eu vou fazer na planta com a construtora, ela me pede um apartamento de 1 milhão, vamos supor que ela vai me pedir 100, 200 mil reais de entrada e o saldo parcelado em 48 meses, que seria um fluxo de obra. Ou ele vou pagar 50% durante a obra e 50%, ou 60% ou 40% eu tenho que quitar na entrega do empreendimento, que aí quitar é através de recurso próprio ou através de financiamento bancário. Então você me disse, Guilherme, eu não consigo fazer o financiamento bancário desse imóvel na planta. Ok, o que eu consigo você tem que fazer com a construtora e quando entregar você entra com o financiamento bancário para quitar, já que você não tem recurso próprio. Beleza. Só que você não consegue me garantir o crédito. Eu não consigo ter a garantia, ou consigo ter a garantia de crédito que daqui 48 meses eu vou conseguir fazer aquele financiamento bancário. Tem alguma coisa que seja possível fazer a respeito disso? Quando a gente pega um empreendimento para cuidar, né, a gente chama da pasta-mãe, né, a gente pega essa pasta-mãe para cuidar, a gente faz esse trabalho desde o início. Então, a média dos bancos é manter uma carta de crédito ativa por 90 dias, tem banco 120, tem banco que são 180 dias. Né? Então, baseado onde o cliente foi aprovado, aprovei esse seu cliente no banco XPTO, que deu uma carta de crédito de 4 meses para ele. A cada 4 meses eu vou trabalhar esse cara. Então, venceu o crédito dele, eu aprovo de novo. Venceu, eu aprovo de novo. Tássio, qual vai ser a garantia que na hora que ele tiver que pagar vai estar aprovado? Eu não tenho como garantir 100%, mas cuidando da jornada desse cliente, eu vou minimizar em 80%, 90% ele de chegar no momento, na hora H, e não ter esse crédito. Por quê? Se ele se comportar mal financeiramente e reprovar uma vez, você deu um exemplo aí de 2 anos, a gente liga para esse cliente e fala, cara, seu crédito não está aprovando. O que mudou? Vamos entender, olha, entrou uma dívida aqui.
Olha, você perdeu essa renda para cá. Você vai declarar aqui de novo? A gente vai entender de fato e a gente vai ter tempo hábil para corrigir o cenário desse cliente para aprovar no momento. Tá? Então, assim, 100% realmente não tem como dar. Até porque se um dia antes de entregar o apartamento entrou uma porrada de Serasa no nome do cara, não tem o que fazer, entendeu? Mas eu tenho como garantir a jornada dele, né, e cuidar desse cliente nesse período. Uhum. Maravilha, maravilha. Vamos lá, fazer uma timeline aqui. Primeira coisa. O cliente quer comprar um imóvel com financiamento bancário, só que ele não sabe quanto que ele tem de crédito. Ele pode te procurar antes mesmo de procurar o imóvel? Sim. Ou seja, cara, eu quero comprar imóvel, mas eu não sei se eu consigo aprovar um financiamento no imóvel de 3 milhões, de 1 milhão ou de 300 mil, né? Uhum. Ele pode procurar, te procurar, no caso, antes mesmo de saber qual imóvel ele vai comprar? Cara, 60% dos clientes chegam assim, na verdade. Primeiramente, nosso time vai entender de fato o que ele está buscando e a primeira pergunta é: quanto cabe de parcela no seu bolso hoje? Né? Porque isso todo mundo sabe responder. Se eu te falar agora assim, você quer financiar o imóvel, você não tem noção nenhuma, mas quanto você pode pagar? Uhum. Você vai falar, pô. Entendeu? Então, essa é a primeira pergunta. Ah, não, eu consigo pagar 5 pau por mês. 5 pau é 500 mil de financiamento. Tá legal pra você? É essa faixa de imóvel que você tá buscando, que você viu na internet? Aí você começa a buscar noções ali próximo. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Os clientes chegam assim pra gente e o que a gente faz? Aprova o máximo. Uhum. Porque depois eu posso reduzir. Né? Então, esse cliente falou assim, é 5 pau. Beleza, então dá 500 mil reais de financiamento. Ele, não, mas eu vi uma casinha de 300. Eu vou aprovar 500. Entendeu? Porque ele pode pagar pelos 500, né? Se ele pode pagar, possivelmente ele vai ter renda para aprovar, né, esses 500. E se ele reduzir depois, é um botão que eu aperto e reduzo quando ele fechar o negócio. E nesse pacote do financiamento bancário, eu consigo financiar outras coisas também? Por exemplo, quero financiar o ITBI, por exemplo. Tem cidades que variam aí de 2% a 3% ITBI. E quando você vai falar de um imóvel de 1 milhão, é 30 mil reais, cara. É dinheiro pra caramba. Consegue botar junto no bolo? Consigo financiar a mobília do apartamento? Sei lá, fazer umas perguntas aleatórias aqui, mas porque são situações que às vezes acontecem no dia a dia, o cliente pergunta isso pro corretor. 2% está bonzinho, tem cidade que é 4,5%, tá? É mesmo? Balneário é 3%. 3%. Cara, os bancos eles financiam a documentação respeitando o LTV. Então vamos lá. Eu falei que a média dos bancos é 80% de financiamento. Vamos partir desse princípio, tá? Se o cliente ele está financiando um imóvel de 1 milhão, 800 mil reais, que é os 80% que está no máximo, ele não pode financiar a documentação. Nem um centavo. Tá? Agora, o cliente ele tem 500 mil reais de entrada, ele só quer 500 mil de crédito, está financiando 50%. Ele pode financiar a documentação. Tem gordura. Tem gordura. E como é a documentação? Como é calculada a documentação pelo banco? Todos os bancos trabalham com 5% do valor do imóvel. Então, se eu estou comprando um imóvel de 1 milhão, o banco subentende que a documentação é 50 mil reais. Desses 50 mil reais, o cliente não tem que comprovar para o banco o que ele fez com esse dinheiro. Vai ser liberado na conta do cliente. Alguns bancos liberam antes, na assinatura do contrato já, e outros bancos liberam em formato de reembolso. Ele vai pagar tudo e depois vai entrar os 50 mil na conta dele. E se sobrar dinheiro ou se faltar, é com o cliente. Por quê? Porque o banco não tem como cada cidade, com cada ITBI diferente, fazer um cálculo. Não, é 5%, porque a média no Brasil você consegue pagar ITBI, cartório, a vistoria do banco, né, com esse 5%. Tem lugar que não dá, vai depender do valor do imóvel e por aí vai. Quanto mais caro o imóvel, mais dinheiro vai sobrar, porque o cartório já não começa a ficar tão diferente e por aí vai. Maravilha. Agora, qual que é o melhor banco... Não, brincadeira. Sacanagem, né? O cara vem com essa sacanagem. Caraca, não sabia onde eu ia enfiar a cara agora. Olhou pro lado. O cara trabalha com 17 bancos, qual que é o melhor? Imagina o pessoal escutando isso depois, né? Pô, eu vi lá no podcast lá, cara, então não vai aprovar esse crédito mais não. Sacanagem, vamos lá. Timeline então aqui. O cara, quero comprar um imóvel. Acho que primeira coisa, entra em contato com o correspondente bancário, você pode entrar em contato com a 8 Crédito Imobiliário, verifica quanto que você tem disponível aí, né? Claro, conforme seguindo as orientações do Tássio aqui, de saber quanto é que cabe no teu bolso, mas quanto que você vai ter disponível de crédito. A partir daí, procura Imóvel e Negócio, se você busca um imóvel aqui em Balneário, Camboriú, Itajaí, Itapema, mas se for em outra região, busca uma imobiliária de confiança, que tenha um bom histórico, que tenha pessoas aí capacitadas para te prestar a devida assessoria. Procura o imóvel, encontrou o imóvel, você vai formalizar uma proposta para você finalmente dar sequência num contrato, provavelmente faça um instrumento particular entre as partes, seja uma assinatura de um contrato de arras ou um instrumento particular da compra deste imóvel para acertar todos os detalhes. Não fique somente no contrato de financiamento bancário, é importante ter um instrumento particular para ajustar todas as arestas do negócio, todas as pontuações daquilo que vai ser
feito na operação, né? Como a posse, se existe mobília ou não no imóvel, o que está incluído, enfim, nessa operação. Feito isso, né? Feito esse instrumento particular, com todo esse compromisso, recomendo ali ter atenção ao prazo que vai ser colocado do recurso de financiamento bancário, mas para isso eu vou seguir aqui a timeline para a gente entender esse prazo. Feito esse documento, geralmente você vai pagar uma entrada nesse momento, e aí parte para a mão do correspondente bancário dar sequência no contrato de financiamento bancário. Vai ser levantada toda a documentação, vai ser encaminhada, aí já estou levando em consideração que foi feita uma pré-aprovação de crédito, posteriormente uma aprovação de crédito. Sem essa aprovação não recomendo assinar um instrumento particular. Então, aprovado o crédito, assinou um instrumento particular, está na mão do correspondente bancário, que conforme o Tássio nos falou aqui, existe uma variação de prazo conforme cada banco, conforme cada cliente também. Pode ter circunstâncias que podem beneficiar e favorecer a velocidade e agilidade para que aquele contrato seja confeccionado e pode ter um tempo aí de 5 a 60 dias para que esse contrato fique pronto e seja assinado por todas as partes, que isso inclui o banco, o comprador e o vendedor. Uma vez emitido esse contrato de financiamento bancário, você pega esse contratinho, que geralmente vem em 3 vias, salvo engano, não sei se tem alguma regra diferente de banco para banco, mas geralmente vem em 3 vias, uma via que fica com o comprador, outra com o vendedor e outra com o próprio banco, né? Alguns bancos eu já vi emitir, são 3 vias. Uma fica com registro de imóveis, uma com comprador e uma com banco. Isso. Alguns bancos não emitem para o vendedor a 4ª via, então seriam somente essas 3 vias mesmo. Pega esse instrumento, você vai à prefeitura, emite o ITBI, paga esse imposto municipal. Pelo menos essa é a ordem que nós fazemos aqui em Balneário Camboriú. Não sei se em outras cidades tem órgãos que seguem uma regra diferente. Vai ao registro de imóveis com a guia paga. Às vezes tem alguns impostos estaduais para ser pago. Por exemplo, aqui em Santa Catarina a gente paga o FRJ. Então acredito que deva ter algum outro imposto correspondente em outros estados. E aí pode ter impostos específicos aí também da própria cidade e estado a ser cobrado. Enfim, dá toda a entrada da documentação no registro de imóveis. Aí é prazo de registro. Então vamos lá, foram 30 dias, 60 dias para o contrato de financiamento bancário. Foram mais alguns dias, às vezes, para emissão de TBI. Tem cidade que emite TBI na hora, tem cidade que demora uma semana para emitir a guia de TBI para ser pago. Depois mais 24 horas, talvez, para emitir uma certidão de quitação. E depois prazo de registro de imóveis. Em Balneário Camboriú, geralmente, são 15 dias para apresentar as diligências, ou seja, a série de exigências que o registro de imóveis pede que seja cumprida para que seja depois efetivamente registrado o contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária. Aí em Balneário Camboriú são 15 dias para apresentar essa guia e depois 15 dias para finalizar o registro. Só que aí tem um prazinho aí que é para resolver as pendências, né? Que aí vai dar agilidade do corretor, do correspondente e do próprio banco, se for o caso, né? De ter uma necessidade. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui. Por que aparece tantas diligências em alguns casos, cara, de coisas que deveriam constar no contrato e não estão no contrato? Porque é muito difícil o banco metrificar uma regra única cartorária. Cada cartório tem um formato de trabalho, cada cartório tem as suas exigências. Então tem cartório às vezes que você fala, cara, o cartório pediu que 10 pendências, o banco não viu isso, mas é porque o cartório vizinho não pede, né? Então o banco ele entende o que é uma minuta padrão aceitável no Brasil e vai ter cartório que vai voltar eternamente pelas mesmas coisas. Entendi. Então, entregou para o abençoado toda a documentação, espera o registro de imóveis concluir essa operação, depois sai finalmente a matrícula individualizada, bonitinha, no seu nome, constando ali essa averbação, né, da alienação fiduciária e o registro já no seu nome com essa alienação. Perfeito. Apresenta, encaminha as vias, né, que sobraram, cada uma a sua parte. A via do banco vai para o banco, a via do comprador segue com o comprador. E aí cada banco, acredito que tenha um prazo ainda para efetivar o pagamento. Talvez tenha banco que pague em 3 dias, 4, 5. Perfeito. Mas a média é essa. Em Balneário Camboriú, que é o que eu consigo dar de exemplo, que é o meu caso, a gente então tem 30 dias para um financiamento bancário, para ficar pronto o contrato de financiamento bancário, que é uma média do que a gente vem vivendo ultimamente. Aí depois a gente tem mais 2, 3 dias para resolver a parte de TBI, e depois mais 30 dias, se der tudo certo, junto ao registro de imóveis. Então a gente contaria aí em torno de 90 dias apertado. Para a gente trabalhar com mais folga, a gente joga 120 dias para eu colocar num contrato. Eu geralmente peço, se o vendedor topar, de 120 a 180 dias para ninguém se prejudicar. Ou seja, prazo para liberação do recurso de financiamento bancário, 120 dias para eu trabalhar com folga. 90 dias eu acho apertado. E aí, claro, recomendo para quem está aí nos ouvindo
buscar essas informações a respeito do tempo de emissão de uma guia de TBI, do tempo de registro do imóvel de acordo com o registro de imóveis da tua cidade. Então, buscar essas informações para você ter esses prazos antes de assumir o compromisso de um prazo a ser liberado recurso para o vendedor. Porque daqui a pouco você assume um compromisso que o correspondente bancário falou, em 30 dias a gente assina o contrato. Aí você pensa, em 30 dias o dinheiro está na conta do vendedor. Você coloca no contrato, em 30 dias o recurso vai estar disponível. Em 30 dias o recurso não está disponível. O vendedor diz, não, rescinde o contrato, quero o arras, quero a entrada, quero o sinal que você multa, enfim. Encerra o negócio, você fica sem imóvel, perde o sinal. Então tem que ter bastante cuidado na hora de inserir esse prazo que você vai assumir com a outra parte. Alguma dica? Errei alguma coisa? Quer complementar alguma coisa? Vamos assinar o contrato. Pois é. Tá comprado. Tá comprado. Fechou? Não, cara, é isso. E sobre o prazo final, complementando a minha opinião, que eu sempre indico, é 90 a 180. Prazo mínimo aceitável 90 dias. Eu não indico ninguém a fechar contrato, porque, cara, se sair antes, todo mundo vai dar risada. E tá show de bola. Se sair depois, vai todo mundo chorar. Né? E eu não quero ninguém chorando nas operações. Então, cara, 90 dias é o mínimo, né? E realmente um prazo máximo e aceitável, né? É 180 dias mesmo. Tá, e o blogueiro disse que não é bom fazer financiamento bancário que fica pagando juros, cara. Eu quero que você me prove ao contrário. Vale a pena fazer financiamento bancário? Só você ir lá na casa dele e ver, porque ele já comprou e já financiou. Muito bom, muito bom. Quando a gente, falando um pouquinho mais técnico, né? Sempre vão existir momentos, né? Só que o imóvel, ele sempre tem a valorização que a gente tem que considerar, né? Além de toda a segurança. Mas é um investimento com uma liquidez muito demorada, se eu preciso vender, o imóvel ficar preso. Tudo isso é você versatilizar o seu investimento, né? Você pode ter um fundo, você pode ter uma reserva de emergência, pode ter um imóvel também, né? Então isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Mas eu defendo muito a tese do imóvel e defendo a tese do financiamento imobiliário e acompanho sempre a evolução do que está acontecendo. Hoje o que a gente está vivendo? Uma Selic alta, né? Uma Selic alta, nosso dinheiro está rendendo pra caramba lá na renda fixa, no banco paradinho lá, em qualquer CDB básico, certo? Por que raios eu vou pegar o meu dinheirinho e vou comprar o imóvel, e vou imobilizar o meu imóvel ali 100%? Pô, é segurança, vai valorizar, vai. Mas por que eu não posso fazer de uma outra forma? Eu posso deixar o meu dinheiro rendendo, financiar o meu imóvel, certo? E com o meu rendimento daqui, eu pago a parcela do meu financiamento e ainda me sobra, que é o que a gente está vivendo hoje nesse momento, né? Mas e na Selic baixa? Cara, na Selic baixa tem outros modos de pensar, mas, cara, ano passado, ano retrasado, a gente estava com uma taxa de 6%. Volto a dizer, quem hoje não queria financiar um imóvel, se você soubesse que a taxa não ia mais ficar nesse patamar, né? Quem não ia querer financiar um imóvel com uma taxa de 0,5% ao mês? Cara, é pegar dinheiro praticamente de graça. Exato. Né? Então, assim, cara, eu entendo que a gente tem que realmente diversificar nossos investimentos, que a gente tem que sempre ser cauteloso nesse ponto, mas, cara, o meu lado de investidor de imóvel, ele fala muito alto, sabe? Porque eu nunca errei em um investimento de imóvel, né? Eu tenho alguns imóveis que, cara, tem pessoas que eu não conheço pagando esse imóvel para mim, e eu acho isso muito louco, né? Porque eu tenho segurança que meu imóvel tá lá, se der qualquer problema na minha vida, vai demorar para vender, cara, queima um pouquinho a margem, venda um pouco mais rápido, né? Se der realmente uma dor de barriga, né? Deu tudo errado nos meus outros investimentos, cara, o imóvel para mim, ele é uma fonte muito, muito, muito segura de investimento e que a gente consegue ganhar dinheiro, né? Então, por que não investir nele, né? Cara, uma pergunta, a gente não queria trazer aqui quanto é que está os juros hoje do banco, porque é muito variável, né? A gente está falando de uma taxa Selic atual de 13,75, mas eu tenho uma pergunta, cara. Esses juros que são definidos hoje, vamos supor que hoje eu vou fazer um financiamento bancário, esse juros está 10,5% ao ano, por exemplo. Ele pode sofrer alteração? Eu fechei o financiamento bancário hoje, assinei, paguei, tudo certo. Paguei minha parcela 1 e vou seguir pagando. Mas daqui a pouco essa Selic cai, ou essa Selic sobe. Vai ter uma mudança nesses juros ou não? Ele é prefixado e do jeito que eu fechei o contrato vai ficar para o resto da minha vida? A gente tem algumas tabelas de correções, né, que você tem que optar quando você vai fazer um financiamento. A principal, a mais utilizada é a TR, que é a taxa referencial. Então, quando a gente fala assim, tá 10,5 mais TR, né, a TR hoje ela é considerada a taxa mais segura e menos volátil, né? Ela teve poucos picos de crescidas ali, né, durante o histórico dela.
né? Aí a gente começa a seguir para outros que foram criados na pandemia, até por sinal, que é você atrelar o financiamento ao IPCA, né? Então, assim, cara, é você confiar na inflação do país, cara. Se a inflação sobe, o seu financiamento sobe junto, né? Então... E no Brasil a inflação, ela quase não sobe, né? Ou coragem, né? Agora tá baixa, né? Mas tá até estranho. Então, assim, a gente tem essas modalidades e a gente tem a poupança também, né? Que é o dinheiro atrelado à Selic mesmo. Então, se a Selic sobe, essa taxa sobe junto também, né? Mas o que é legal para as pessoas entenderem, né? A gente sempre opta, né, normalmente pela TR, que é considerada a mais segura, né? E se a Selic subir, sua taxa não vai subir, a sua taxa vai ser mantida a mesma. Somente se a TR, né, tiver essa oscilação que você vai ser corrigida ali mensalmente, mas é uma variação pequena. Agora, e se a Selic cair? Será que o momento para fazer o financiamento é hoje? Porque eu estou vendo que está alta a taxa, subiu, não está mais igual ano passado. Né? Eu sempre penso da seguinte forma, né? O imóvel ele vai continuar subindo. Né? Então eu vejo pessoas assim, que, cara, não vou financiar agora porque a taxa está alta. Esse imóvel era 500 mil reais, aí daqui 3 anos a taxa baixou, o imóvel está 650. Bota na ponta do lápis. Né? Então o que acontece? A gente tem um fator muito importante no Brasil que é a portabilidade. E eu posso fazer a portabilidade a qualquer momento. Então, hoje, eu não vou perder a oportunidade de comprar o imóvel que eu quero, o imóvel dos meus sonhos, ou um imóvel de investimento que eu estou pagando numa faixa legal de preço, né, uma oportunidade, porque a taxa está um pouquinho mais alta do que o ano passado. Porque se baixar de novo, eu faço a portabilidade. Eu estou no banco X, eu vou para o banco Y. Eu acompanho essa variação. Eu ia te perguntar, o que é a portabilidade? É isso, é você acompanhar a taxa do momento. Então, assim, eu fiz um financiamento a 10%. Cara, veio a pandemia, a gente chegou em 6%. Cara, eu vou e faço uma portabilidade. Eu estou no banco X, eu viro para o banco Y e falo, a taxa é 6 agora? Eu tenho um contrato aqui que era de 10, que eu fiz há 6 anos atrás. Vocês querem levar esse contrato? Aprova o crédito do cliente, igual uma operação comum, que você fez aí a timeline dele. Aprovou esse processo, é um crédito imobiliário normal. Mas ele entra como interveniente quitante, quita o outro banco e tu assume a dívida com o novo banco. E trouxe, acabou. Coisa linda. O que o cliente paga para fazer isso? Ele paga um laudo de vistoria no banco, mais ou menos aí R$800, 1.000, 1.100, depende de cada banco, e uma verbação nova no cartório, vai depender do valor, mas R$800, 1.000 também. Cara, a gente viveu isso na pandemia, né? Fizemos diversas portabilidades. Tinha gente que gastava R$2.500 para fazer uma portabilidade e economizava em uma parcela 5.000. Em uma parcela. E tinha mais 10 anos para pagar. Faz essa conta. É loucura. Então, assim, eu não tenho medo disso. Eu vou olhar a taxa, o negócio é bom, tô fazendo um bom negócio, show de bola, vou fazer. Baixou a taxa amanhã. Eu vou só fazer portabilidade, não vou estar perdendo dinheiro. Não tem momento errado, entendeu? A taxa média de valorização nos últimos 12 meses aqui da região é de 18%. Bingo. Faz sentido, né? Faz, entendeu? Aí você deixa de comprar um imóvel, não, mas ele subiu 4% ao ano a taxa de juros. Cara, você deixou de comprar e está valorizando 18% ao ano. Cara. Média. E aí a taxa baixou amanhã, você ainda pode fazer uma portabilidade, você já volta, já recorrige isso. Cara, não tem como. Ficar fora de investimento imobiliário é loucura. Dica número 1, compre imóvel. Dica número 2, se não tiver dinheiro, financie. Dica número 3, volta para dica número 1. Tá? Não somos nós que estamos falando, né, cara? Estamos com o especialista. Isso, o cara da Forbes, né, velho? O cara que saiu na Forbes, né, velho? Não o cara tá indicando para comprar imóvel, cara. O que eu vou falar? Maravilha, cara. E aí, papo de cobertura? Bora. Agora, quando a gente vai para papo de cobertura, a gente quer saber do convidado rotina. Aqui a gente traz pessoas que, assim como tu, que tem a história que te levou até a Forbes, que tem a história para contar em relação à performance. Então, cara, o que te leva a ter essa alta performance? Como é que é a tua rotina? O que tu está estudando? O que tu está lendo? Se é que tu está lendo algo? Podcasts que tu gosta? Quais esportes que tu pratica? A gente entender um pouco sobre o Tássio, conhecer o Tássio. Eu divido minha vida sempre em pilares, né? E os pilares realmente são a importância, né, que eu coloco, que eu demando nisso. E o trabalho, para mim, ele está em 4º lugar. E aí, quando eu falo isso de cara, as pessoas falam, pô, então você não se importa muito com o trabalho? Será que você trabalha pouco? Eu trabalho numa média de 16 horas por dia. E cada um vai julgar se isso é muito ou se é pouco. Para mim, é muito. Só que por que ele está em 4º, tá? Porque o meu pilar número 1 é saúde. Né? Cara, porque se eu não tiver saúde, eu não consigo cuidar dos próximos pilares. Né? O meu pilar número 2 é fé. Né? Eu cuido muito da minha parte
espiritual, né? Porque todo mundo passa por dificuldades, cara. Você pode ser milionário, você pode ser bilionário, né? Você vai passar por dificuldade emocional, você vai passar por dificuldade de perca, você vai passar por dificuldade financeira, em outros casos. Todo mundo passa por dificuldade em algum momento da vida, né? E muitas dessas dificuldades, o que vai te segurar realmente é a fé, né? E aí, no terceiro é família, porque eu sou muito de realmente, de fato, de construir um legado, né? E é impossível você construir uma empresa muito linda, cara, você ter 300 funcionários, abrir IPO na bolsa, tudo mais, e você chegar em casa você não ter com quem compartilhar isso, né? Para mim é muito vazio isso. Então, é meu terceiro pilar. E no quarto eu trabalho, né? Quando eu linko esses pilares, né? Um depende do outro, né? Quando você vai ver. Então, cara, como meu pilar número 1 é saúde, né? Eu sempre, todos os meus dias, eu vou ter minhas horas dedicadas a cuidar da minha saúde. E minha saúde eu divido tanto a minha saúde mental como a minha saúde física, né? A minha saúde mental eu cuido como? Lendo livros que vão agregar algum tipo de conhecimento para mim, o próprio autoconhecimento, eu mergulho muito nisso, sou um amante de autoconhecimento, de me conhecer mais, de entender a loucura que é o nosso cérebro, né? E acho que isso, quando você começa a controlar essa máquina, que é a gente aqui, cara, você só aumenta a sua força ali, o seu potencial, né? E a parte física, que é, cara, esportes. Sou apaixonado por esportes. Se eu falar os esportes que eu faço aqui, a gente vai acabar o podcast, porque de verdade eu faço todos os esportes que você imaginar. Tamo junto. Né? Muito, seu, mas assim, é tudo mesmo. E a parte física de academia, que é uma parada que tem que ser feito, né? Academia não é pra hoje, né? Academia é pra daqui 20 anos, 30 anos, né? Você vai se arrepender eternamente se você não fizer uma academia e não fortalecer seu core, não fortalecer tudo que você precisa aqui pra você aguentar, pra você conseguir posturar seu corpo, né? Então, essa parte de saúde, para mim, é primordial, né, para ter uma alta performance. E aí, se eu encaixo saúde, se eu cuido da minha fé, da minha espiritualidade, né, e se eu tenho um tempo de qualidade com a minha família, a minha parte profissional flui muito bem, né? Então, eu acho que não vou falar que é meu segredo, mas eu acho que é a minha forma de equilibrar os meus pratinhos. Pô, que aula, hein, cara? Anotei. Viu? Tu é casado, tem filhos? Sim, sou casado, tenho filho. Quantos anos tu tem, cara? Quantos anos eu tenho? Tenho 29. 29. Ainda é under 30, né, cara? Tá. Daí, não bateu? Saí na medida, na tampa. Felipão, tu tá ficando velho, cara. Eu sabia que tu ia falar isso, cara. Sobrou pra tu. Sobrou pra ti, cara. Nosso cabelo branco não engana, né? Não tem que fazer. Não tem que fazer. Tá bom? Tá bem? Cara, que massa. O que tu gosta de ler, cara? Nossa, cara, a maior parte de conteúdo são conteúdos provocativos, né? São conteúdos que vão me fazer enxergar alguma outra visão que eu não estou tendo no momento. Então, um exemplo, estou lendo agora um livro de hipnoterapia, né? Para entender de fato que a gente só controla 5% da nossa mente. Como é que 95% já estava programado e a gente nem sabe o que está acontecendo lá dentro? Então, eu vou me desconstruindo dessa forma, né? Vou sempre buscando leituras que vão me tirando ali de uma zona de conforto, de conhecimento, né? Não gosto de ficar lendo o mesmo assunto, sabe? Eu gosto de ler diversas coisas diferentes. Pô, que massa. O que você gosta de ouvir, cara? Tem um podcast, alguma coisa que você gosta de ouvir? Gosto. Cara, podcast, eu viajo muito de carro, né? Desloco muito pelas filiais, né? Então, podcast é meu número 1, porque, cara, é uma forma de você otimizar tempo versus conhecimento. Pô, já tô dirigindo, vamos aprender. Mas tem dias, cara, que às vezes você tá meio pra baixo, ou meio cansadão, você fala, cara, vou botar uma música aqui. Aí eu sou eclético pra caramba, gosto de botar um pagode, gosto de botar, cara, um rock, gosto de botar de tudo, cara. Legal. Maravilha. Isso aí, Felipão. Fechou? Que papo, hein? Que aula. Bem massa, né, cara? Curti. Show de bola. Tássio, gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso podcast. Ficamos honrados aí com a tua presença. Cara, capa da Forbes, Under 30, tá aí dando aula para nós, falando sobre crédito imobiliário. Legal que é um tema que é muito louco, né, cara? É um tema dentro do nosso mercado, a gente está falando de mercado imobiliário, mas eu vejo quanto muito profissional do mercado imobiliário não tem conhecimento, cara. Não tem conhecimento, não sabe oferecer esse produto, não no sentido de vender o crédito imobiliário, mas como uma ferramenta para que ele possa vender o imóvel, que aí sim é a obrigação dele, né? E às vezes a gente está aqui, claro, compartilhando conhecimento, não sei quem está nos ouvindo, mas provavelmente tenha corretores, provavelmente tenha pessoas interessadas em utilizar o crédito imobiliário como uma forma de comprar o seu imóvel, mas cara, é um conhecimento que ele é necessário ser difundido, não é necessário ser compartilhado, tanto para o profissional do mercado imobiliário, que precisa ter esse conhecimento para poder usar essa ferramenta para oferecer um imóvel para o seu cliente, saber que tem uma forma do cliente dele comprar, quanto a pessoa que deseja, né, fazer a aquisição dessa forma. Então, muito legal a gente ter esse papo, poder compartilhar esse assunto e poder conhecer um pouquinho de você aí
trocar essa ideia. Foi muito massa. Muito obrigado. Cara. Eu que agradeço vocês demais pelo convite, né? Estar aqui em Balneário e também com empresários tão renomados como vocês, que estão conquistando, né, esse espaço no mercado que a gente sabe como é difícil, né? Um mercado que tem um market share muito dividido, muito poluído, né? Então, realmente, ser referência nesse mercado é para poucos. Então, assim, meus parabéns para vocês também. A gente brinca da Forbes, a gente brinca de tudo, mas, cara, muito mais vale, né, a gente trocar esse conhecimento e a gente estar com pessoas que fazem o negócio acontecer no dia a dia, né? Que é o que vocês fazem. Vocês estão diretamente na frente da operação e eu gosto muito de me conectar com pessoas que também sentem essa dor, assim, nossa, sabe? Então, muito obrigado mesmo pelo convite aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazerzão, Tássio. De fato, a gente se orgulha muito, cara, de resultado. A gente superou 1,3 bi em vendas nos últimos 2 anos e a gente está bem orgulhoso disso e por todo o time. A gente está construindo, como tu bem disse, a gente está construindo pessoas e entregando processo de tecnologia para deixar isso eficiente. Então a gente tem bastante orgulho desse legado aí que a gente está deixando aqui na região. Fala teu Instagram aí pra gente, cara. @Tássio. TACYO. Agora tu ferrou ele, velho. Ah, velho, para. Só assim. O Instagram do cara é um fiasco, cara. O cara que tá no carro agora anota. Pega aí, @... Gui de Guilherme. E aí eu vou ter que soletrar o meu sobrenome alemão, porque quem não tá nos vendo, cara... o Tássio é um cara de olhos claros, Forbes Under 30 e tudo mais, né, cara? Depois vocês dão uma espiada no cara no YouTube. Eu não sei, cara. Eu não sei de onde que surgiu esse sobrenome alemão, cara. Porque a hora que tu vê meu cabelo pichaco, você não vai dizer assim, cara, esse cara é alemão, velho. Bicho. Mas da onde? Mas vamos lá, é Gui, @Gui Volk. Escreve Gui, W-O, geralmente eu já apareço. Tá? Mas se não é W-O-H-L-K-E, sopa de letrinha. Foi legal porque quando eu aprendi a escrever meu nome inteiro, eu tava 100% alfabetizado, né, cara? Meu nome inteiro é Guilherme Henrique Volk da Silva Tomé da Cruz. Eu tenho 6 nomes, cara. Que isso, cara. Revelação, frase, cara. Revelação. Isso. Imagina eu com 5 anos de idade, vamos aprender a escrever. Ai, como é que é teu nome? Guilherme, Henrique. Aí pronto, deu. Não, Volk da Silva. Velho, não parava, cara. Sabe aquela coisinha assim, ó, tem que escrever o teu nome 20 vezes. Cara, eu ficava puto, cara. Nossa Senhora. Porque as pessoas escreviam 20 vezes e iam embora. Cara, pra eu escrever 20 vezes, acabou a Ficava aula. até a noite lá. Eu ficava até a noite. Cadastro que pede nome completo não cabe nunca o nome, né? Não, mas a CNH, cara. CNH tem abreviação. Certidão de nascimento, 2 andares. Você 2 linhas, cara. É uma sacanagem, cara. Sacanearam você mesmo, hein, cara. Foda. Felipe, teu Instagram aí, cara. @Felipe Soares. Vai tomar banho. Arrasta. Muito bem, pessoal. Se você ficou conosco até o final, aproveito para convidar você a acompanhar também a Imóvel. @Imobiliária Imóvel. Os melhores imóveis, os melhores investimentos, os profissionais mais capacitados para atender você em Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí. Conte conosco. Só acessa lá, nosso site. www.imobilenegocios.com.br. Boa, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Até o próximo Obrigado, episódio. gente. Valeu.